Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Beatriz e eu sou aluna do quarto ano de Ciências Biológicas da UEMP de Jacarezinho. E agora eu vou apresentar para vocês a minha pesquisa. Então, a minha pesquisa, ela tem como título Educação Inclusiva, uma análise da realidade na licenciatura de Ciências Biológicas. E a minha professora orientadora é a Carolina. Então, primeiramente, a gente partiu da compreensão sobre a importância da educação inclusiva na formação inicial de professores, como forma de subsidiar as futuras ações docentes no enfrentamento de desafios relacionados à educação inclusiva. Assim, a gente buscou investigar a compreensão dos licenciandos em ciências biológicas em relação à educação inclusiva, atrelado ao ensino de ciências e biologia, como forma de analisar aspectos que precisam ser avançados no campo da formação inicial. Então, para o desenvolvimento desse trabalho, a gente se pautou na pedagogia histórico-crítica, na psicologia histórico-cultural e no materialismo histórico-dialético. E para entender a opinião dos estudantes em relação à educação inclusiva, a gente realizou a aplicação de questionários aos alunos do primeiro ao quarto ano de Ciências Biológicas da UEMP de Jacarezinho. Esse questionário ele continha 12 questões, tanto objetivas quanto dissertativas, e foi respondido por 93 estudantes. A nossa verificação de dados foi pautada na análise de conteúdo da Bardan, onde a gente analisou os questionários e dividiu as perguntas em 3 categorias, para posteriores discussões. Além dos questionários, a gente também realizou investigações bibliográficas para subsidiar ainda mais as nossas análises. Então, as perguntas elas foram divididas em 3 categorias. A primeira, o contato dos licenciandos com a educação inclusiva durante a educação básica. A segunda, o papel da escola relacionado à educação inclusiva. E a terceira, a importância de subsídios na formação inicial em ciências biológicas para o desenvolvimento da educação inclusiva no ambiente escolar. Então, na primeira categoria, a gente percebeu que os respondentes, eles conhecem o que é a educação inclusiva, sabem do que ela se trata, mesmo que de uma forma superficial. Mas a gente percebeu que poucos respondentes tiveram a presença de um aluno com deficiência na sala de aula durante a educação básica. E também poucos respondentes tiveram alguma aula ou alguma abordagem sobre a educação inclusiva durante a educação básica. E a gente percebe que essa falta de abordagem, ela pode trazer alguns impasses para os alunos, tanto para os alunos com deficiência, quanto para os demais alunos. Os alunos com deficiência, por não contar com a convivência em grupo, e os demais alunos, por não conhecer sobre as deficiências, ver a importância da convivência em grupo e a relevância do respeito à diversidade. Além disso, esse convívio em grupo, pautado numa educação inclusiva, é muito importante e ajuda no desenvolvimento cognitivo dos alunos. Além disso, a gente não pode deixar de destacar a relevância do professor e dos demais colegas na sala de aula, porque é importante que o professor observe como está se dando a relação entre os alunos para verificar se realmente está acontecendo a inclusão entre esses indivíduos. Na segunda categoria, a gente percebeu que os estudantes consideram que a escola regular deva atender os estudantes com deficiência. Mas a gente percebeu que os respondentes acreditam que a educação inclusiva não é colocada em prática nas escolas públicas. E eles apontam alguns aspectos, como a falta de estrutura, a falta de formação profissional e a falta de um professor auxiliar na sala de aula. E isso vai de encontro quando a gente procurou saber quais as necessidades deveriam ser contempladas na escola para o desenvolvimento de uma educação inclusiva. E os respondentes apontam como uma boa estrutura que atenda às necessidades dos estudantes, um profissional capacitado, um professor auxiliar na sala. E diante disso, a gente percebe que essa falta de estrutura, essa falta de formação profissional e essa falta de recursos e acessibilidade são pontos que tornam a implementação da educação inclusiva ainda mais difícil nas escolas. E essas dificuldades também são dificuldades enfrentadas pela escola pública.
que, como instituição determinada pela sociedade, essas adversidades tornam a implementação da EI ainda mais difícil. EI, eu quero dizer educação inclusiva. Na terceira categoria, a gente percebe que os estudantes consideram importante o professor conhecer sobre a educação inclusiva. E por que é importante? Porque o professor é o mediador da prática pedagógica. É ele quem vai buscar instrumentos e ferramentas para instrumentalizar esse aluno com vistas à humanização. A gente também percebeu que os estudantes consideram importante o desenvolvimento de um ensino de ciências e biologia pautado numa educação inclusiva. E os respondentes também consideram importante o desenvolvimento dessa temática nos cursos de licenciatura, principalmente a licenciatura em ciências biológicas. E é importante que eles vejam essa relevância, porque as ciências e a biologia são elementos da prática pedagógica. Esses elementos, a ciência e a biologia, são imprescindíveis para o desenvolvimento do sujeito enquanto sujeitos críticos. Ainda na terceira categoria, a gente percebeu que é importante, os respondentes perceberam que é importante os professores conhecerem sobre os conceitos de deficiência, síndromes, transtornos. É importante que eles conheçam sobre as políticas públicas e as políticas inclusivas para o desenvolvimento de uma educação inclusiva no ambiente escolar. Além desses apontamentos feitos pelos respondentes, é importante que os professores considerem a relação forma e conteúdo no momento de ensinar, pois dessa forma o indivíduo poderá atuar na sociedade como sujeito crítico, tendo a sua humanização e a formação do sujeito em sua totalidade. Então, o presente trabalho buscou entender a educação inclusiva atrelada ao ambiente escolar e, através de questionários, compreender como os futuros professores entendem essa temática. Então, consideramos importante ser necessário avançar em pesquisas que tratem sobre o ensino de ciências biológicas na perspectiva inclusiva, como forma de identificar as dificuldades enfrentadas por professores e subsidiar a praxis pedagógica dos atuantes e futuros professores. Agradeço à minha orientadora por toda a dedicação e desenvolvimento dessa pesquisa. Aqui estão as minhas referências. E eu também quero agradecer a vocês por terem assistido a apresentação da minha pesquisa. Muito obrigada.